Olá, pessoal. Meu nome é Leandro Murata, sou presidente da Associação Goiana do Ministério Público. Estamos aqui com o nosso projeto, o nosso podcast, Direto ao Ponto, em que temos a oportunidade aqui de conversar com colegas, conhecer um pouco mais a instituição, o Ministério Público e a missão do promotor e da promotora de justiça. E hoje nós temos a honra de receber aqui duas grandes colegas e duas grandes amigas para mim também. Eu sou um grande fã de vocês sabem disso. A doutora Ana Carla e a doutora Ana Paula. Então, muito obrigado por vocês terem aceitado o convite e nos darem a honra aqui da presença de vocês. Eu vou pedir primeiro aqui para cada uma se apresentar, uma de cada vez, tá bom? Vou seguir aqui a antiguidade, né? O pessoal brinca que a antiguidade é posto, então eu vou começar aqui pela minha grande amiga, doutora Ana Carla. Fica à vontade para se apresentar. Oi, Leandro, Ana Paula. É um prazer estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. Demorou para conseguirmos conciliar uma data, né? Mas foi muito bom. É muito bom conversarmos sobre o Ministério Público, especialmente com um colega de turma, que muito me orgulha termos entrado juntos no Ministério Público e você hoje ser o representante da nossa classe e todo mundo pode conhecer melhor você, sua integridade, sua dedicação. Então, é um grande orgulho para a nossa turma 56. Meu nome é Ana Carla, eu sou promotora de justiça há 13 anos. Desde que eu ingressei na carreira, eu estou em Aragarças, que é uma comarca um pouco distante aqui de Goiânia, por isso a dificuldade, né? E também é uma comarca bastante pesada, divisa de estado, faz divisa com o estado do Mato Grosso, é uma região de rota de tráfico, então é uma comarca mais pesada do que normalmente seria uma comarca daquele porte, hoje de entrância intermediária. E desde que eu ingressei também, eu já acumulei, acho que durante todos esses 13 anos, eu sempre cumulo outras promotorias. Então, a região lá é uma região que sempre tem promotorias vagas ou que os colegas permanecem pouco tempo, então sempre eu acumulei já Piranhas, Montes Claros, Caiapônia, Rialma, até a sua comarca. Ultimamente eu estava acumulando lá. Então trabalhei em várias promotorias, mas sempre como titular da promotoria de Aragarças. Bacana, né, Carla? Você falou aqui da nossa turma de concurso, realmente nós somos, né, do mesmo concurso, e eu me lembro que você está há 13 anos, né, na mesma comarca em Aragarças, né, então é algo assim louvável realmente. Eu me lembro como se fosse ontem, quando nós estávamos no curso de formação, né, e aí chega o momento da gente escolher, né, as nossas lotações como promotores e promotoras substitutos. E a Ana Carla, ela estava na minha frente, né, na ordem de preferência para a escolha. E ela estava muito bem colocada, né, no concurso, e ela escolheu Aragarças, que geralmente é uma comarca que o pessoal brinca que ninguém escolhe, né, Aragarças. E eu lembro que quando você falou Aragarças, o pessoal até ficou se perguntando, será que ela sabe onde fica Aragarças? E, lógico, foi uma escolha mais que consciente, né, e tanto é que está lá há 13 anos desenvolvendo um grande trabalho. Então, parabéns, viu, minha amiga? E a doutora Ana Paula, vou pedir para você se apresentar também. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, Leandro. É um prazer, né, estar aqui nesse dia, dividindo esse momento com vocês. Já conhecia, né, de fama de MP a Ana Carla pelo trabalho desempenhado, mas não pessoalmente, não apresentada formalmente a você, e é um prazer te conhecer também, viu, Ana Carla? Meu nome é Ana Paula, então, eu sou goiana, né, foi uma surpresa muito grande, eu falo consegui porque eu não acreditava que eu conseguiria ser aprovada no Ministério Público do Estado de Goiás. Então, foi uma alegria muito grande quando eu consegui a aprovação aqui. Então, inicialmente eu fui para a comarca de Aruanã, como promotora substituta. Na sequência, eu me candidatei num edital de promoção e fui para a comarca de Crixás. Depois, me removi para a comarca de Jussara e atualmente eu me encontro como titular da 3ª Promotoria de Justiça da comarca de Jaraguá. E lá minha atribuição é relacionada aos crimes, né, em geral, e também tem atuação nos crimes contra a vida e tribunal do júri, e também atribuições no que tange à fazenda pública e a defesa do patrimônio público. Então nós temos aqui duas grandes
promotora de justiça, né, com vasta experiência, principalmente no interior, né, do estado, que é muito importante, com trabalhos muito sólidos, né, em prol da comunidade. E a gente quer compartilhar aqui essas histórias, essas escolhas, né? O pessoal fica curioso. Eu queria saber de vocês, de onde surgiu, como surgiu essa ideia, essa vontade, né, de ser promotora de justiça. Vou começar pela Ana Carla. Bom, inicialmente quando eu ingressei na na faculdade de Direito, né, eu sabia que eu queria concursos públicos. Então, é um perfil profissional, um perfil, acho que pessoal. Me agradava mais a estabilidade, eu gosto da rotina do cargo. Quem tem um perfil pessoal diferente, mais voltado para advocacia, para iniciativa privada, já acha isso chato, monótono, acha essa rotina algo negativo. Para mim, pessoalmente, era algo que eu gostava, algo que me agradava. Mas eu não sabia ainda que carreira seguir, até porque eu não tenho nenhuma referência na minha família, ninguém que eu pudesse me espelhar, em quem eu pudesse me espelhar, né? Quando eu estava durante a faculdade ainda, eu fui aprovada em um concurso de nível médio no Tribunal de Justiça de Goiás como escrevente judiciário. E quando eu comecei a trabalhar no fórum, eu comecei a vivenciar ali aquele dia a dia, aquela rotina de servidor, né, do fórum. Então, eu conheci mais de perto o trabalho do juiz, o trabalho do promotor. E naquela ocasião, eu trabalhava com uma juíza, hoje ela é desembargadora, doutora Mônica César Moreno Senhorel. Uma juíza fantástica, assim. Ela era muito dedicada, muito trabalhadora, muito firme nos posicionamentos. Eu passei a ter uma admiração muito grande pelo trabalho dela. E aí, por outro lado, naquele momento ali, eu trabalhava com 2 promotores que também eram muito dedicados. Eu admirava a forma como eles lutavam bravamente pelos direitos que eles defendiam, que até um é procurador de justiça hoje, doutor Alencar, José Vital, e o doutor Edivar da Costa Muniz. Então, eles eram também profissionais que eu admirava muito. Porém, eles são estrondos. Eles são profissionais que, no júri mesmo, lá na época eu trabalhava como servidora, então eu ficava, naquela época, antigamente, você digitava os depoimentos das pessoas. Então, eu trabalhava auxiliando nas audiências, auxiliando no tribunal do júri, e eu assistia ao doutor Alencar, ao doutor Edivar, e eles eram estrondos ali. Defendiam de maneira muito aguerrida os direitos que eles estavam pleiteando ali, que são nossas atribuições do Ministério Público. E naquele momento eu achei que eu não tinha aquele perfil. Então eu sempre fui mais quieta, mais tímida. E aí naquele momento eu me decidi que eu queria ser magistrada. E que eu não tinha um perfil adequado. Não é nem que eu não queria o Ministério Público, eu achava que eu não serviria para aquilo. Que aquela função não correspondia às minhas características pessoais. Eu não era como eles. E eu deixei de lado e decidi que eu queria ingressar na carreira da magistratura. Quando eu me formei, eu continuava sendo servidora do Tribunal de Justiça de Goiás, mas passou-se, naquela época, era 2005, passou-se a exigir o tempo de prática jurídica. E aí, nós precisávamos ter a prática jurídica para fazer esses concursos. Como eu não tinha prática, eu resolvi fazer concursos que me dessem, né, a possibilidade de obter essa prática jurídica. Então, Ana Carla, você dizia que durante a faculdade você se identificou mais com a carreira da magistratura porque você não via predicados pessoais em você, até porque você se comparava também com os promotores, né, que você acompanhava, que é o doutor Alencar, o doutor Edivar também, que são grandes referências, e aí você não se via capaz, digamos assim, de exercer as funções como eles exerciam, e aí você optou pela magistratura? Eu não me senti, eu não me enxergava
ali naquela função, porque a juíza, ela tinha um posicionamento muito mais sereno, muito mais de colocar a ordem ali, e eles, obviamente, como é a nossa função, que é lutar pelos direitos do cidadão, lutar pelos direitos que o Ministério Público precisa defender, e como nós estamos lutando pelos direitos dos outros, tem que ser uma luta mesmo brava, né? Uma luta aguerrida. E aí, eu lá naquele momento, eu achava que a minha característica pessoal, eu mesma, não seria uma boa promotora, não seria alguém que conseguiria fazer o doutor Alencar mesmo no júri. Ele dava uns gritos lá, o advogado falava sim, 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 senhor, né? Sussurrava no ouvido do jurado, o jurado já votava com ele. E aí, a juíza não, ela já tinha uma postura mais de colocar a ordem, mais tranquila, mais serena, e eu me identificava muito com a postura que ela adotava. Então, naquele momento, eu gerenciei toda a minha vida para os concursos da magistratura. Depois é que, com o decorrer do tempo, eu hoje tive a oportunidade de exercer várias outras funções, a magistratura, a profissão de delegada e do Ministério Público. Então, hoje, não tenho dúvidas que nós temos promotores com características muito diversas, e é isso que faz o Ministério Público tão grande, tão potente, porque nem todos têm aquela potência vocal, mas nós temos outras qualidades que nos fazem também bons promotores, bons atuantes na defesa da sociedade. Com certeza, né? Cada um com o seu perfil, né? Mas, assim, quem te viu, quem te vê, né? Você admirava tanto, né? Te fez crescer essa admiração e essa vocação pelo Ministério Público, assistindo, acompanhando grandes tribunos, e hoje você é uma grande tribuna aí, porque todo mundo sabe, né? Você tão aguerrida e tão dedicada e competente aí na tribuna, na defesa da vida, né? Na defesa dos cidadãos, isso aí é inegável. Então, meus parabéns aí. Obrigada, é engraçado isso, porque realmente foi a atuação no júri que me fez ter essa identificação maior ou menor, né, com o Ministério Público. E quando eu atuei muito tempo na promotoria, na comarca de Araguessas, lá foi por muito tempo promotoria única, então fiz muitos júris. Lá é uma comarca que tem bastante, é uma região que já tem uma quantidade de crimes muito maior do que outras cidades desse mesmo porte. E depois, quando dividiu as promotorias, né, hoje temos a primeira promotoria e a segunda promotoria, eu acabei optando por uma identificação mesmo, por gostar de atuar nessa área, na promotoria criminal, com atribuição no Tribunal do Júri. Então, hoje é uma das funções do Ministério Público que eu mais gosto, e que eu vejo que a sociedade enxerga o nosso trabalho de maneira tão clara, tão palpável, e é muito gratificante, por exemplo, quando eu faço um júri e eu recebo mensagens dos familiares, da sociedade, das pessoas da sociedade, admirando e agradecendo. Da mesma forma que eu admirei aquele trabalho que era desenvolvido lá pelo Dr. Alencar, eu recebo sempre muitas mensagens que fazem a gente ter certeza que o nosso trabalho, o nosso esforço vale a pena. Sua intuição, então, lá na época de vida acadêmica, na faculdade, não falhou, né? Você tinha essa vontade e hoje você está aí, né? Com certeza se destacando. E você, minha amiga Ana Paula, como é que surgiu essa vontade, esse desejo de ser promotora de justiça? Eu acho, né, que o desejo, ele surge também muito na faculdade, né? Eu sempre conto minha história de vida porque eu considero que eu fui além do que me foi estabelecido ser. Então, eu sempre gosto de contar minha história partindo da escola pública. Então, eu estudei minha vida inteira em escola pública, fiz Universidade Federal de Goiás na cidade de Goiás. Então, meu perfil foi sempre voltado para essa parte de valorização da educação e valorização dos direitos fundamentais. Então, todas as matérias optativas ou qualquer coisa que eu iria me propor a fazer na faculdade,
envolvia, em última análise, a garantia de direitos. Só que eu olhava para o cargo, né, de promotor de justiça e via que era uma realidade muito distante da minha. Eu, como você, Ana Carla, também não tinha referências na minha família de operadores do direito, ou de outras carreiras, que seja carreira de médico, carreira de engenheiro, não tinha. Minha mãe é professora e meu pai é pintor de automóveis. Então, essas eram as referências que eu tinha. E minha mãe defendeu muito a importância da educação. Então, eu sabia que se eu fosse chegar em algum lugar, seria por meio da educação. Então, eu me apeguei a isso e fui. E aí, no decorrer, né, da faculdade, os caminhos vão nos levando, eu iniciei minha jornada, inclusive fazendo um estágio com o Dr. Edivar, lá na cidade de Goiás. Um estágio voluntário, por alguns meses, mas ali há aquele encanto. Né, na casa de fundição, ali na cidade de Goiás, você imagina um mundo realmente em que é possível você fazer a diferença. Então, mas nunca acreditei, eu vou ser muito sincera aqui com vocês, nunca acreditei que eu seria promotora de justiça. Tanto é que, como você, não por você não acreditar, mas no meu caso eu parti para a magistratura, porque eu considerava que era um concurso mais fácil. Eu nunca acreditei que eu passaria numa prova para promotora de justiça. Sempre achei que era uma coisa muito além das minhas possibilidades. Então, com essa mentalidade de passar em magistratura, abriu o concurso do Ministério Público do Estado de Goiás. E por ser no meu estado, eu falei, vou fazer. Já estou estudando, né, para magistratura, vou me propor a fazer esse cargo. Mas, sem nenhuma crença de que passaria. E aí, consegui a aprovação, inclusive com a sua ajuda, né, Leandro? Você foi uma das pessoas muito importantes que estiveram ali no meu caminho de conquista dessa aprovação. E aí, consegui a aprovação e me vi no Ministério Público, porque tem aquele perigo. A gente a gente estava fazendo magistratura e passa no Ministério Público. Aí você se pergunta, será que é isso mesmo? E desde o primeiro momento que eu estive no Ministério Público como promotora de justiça, eu sabia que era aquilo mesmo. Então, mesmo estudando para a magistratura e passando no Ministério Público do Estado de Goiás, foi a maior realização da minha vida. Então, me sinto muito feliz no Ministério Público. Nem cogitei fazer outras provas depois que eu fui aprovada. E, a cada dia, o Ministério Público nos surpreende com boas realizações, tanto na vida profissional como pessoal. Bacana. Então, foi mais ou menos nesse sentido. A vida vai levando a gente e poder contar com pessoas no nosso caminho é essencial para que a gente consiga atingir os nossos sonhos. Com certeza. Deus sabe todas as coisas mesmo, né? Foi te levando, né, para o caminho que era para você seguir e trilhar, né? Porque você é a promotora de justiça, não é uma promotora de justiça, né? Então, Deus realmente sabe de todas as coisas, né? E esses relatos são muito interessantes pra gente aqui, porque o podcast aqui, ele é aberto, né? A gente tem um alcance aqui entre acadêmicos de direito e muitos, eu vejo muitos me perguntam, promotor de justiça, magistratura, né? Os concursos públicos, né? No geral, eu não tenho capacidade, eu não posso, né? Eu não me vejo, né? E a gente tem dois relatos aqui extremamente sinceros, né? Transparentes, né? Mostrando essa realidade, que isso é comum, né? A gente tem essa sensação mesmo de incapacidade e talvez aqui, na minha opinião, o principal também. A gente tem essa situação que como eu disse, que os acadêmicos de direito não sabem, né? O caminho que vão trilhar. E muitos falam assim, eu não... Ministério Público, magistratura não é para mim porque eu não tenho ninguém na minha família. E às vezes eles têm aquela visão, fulano é juiz, fulano é promotor, mas o pai, a mãe, o avô, a avó era da área jurídica, né? E realmente, obviamente que há esses casos, mas eu, pelo menos pela experiência que eu tenho, e vocês são prova viva disso, eu também, né, não é a regra, né? Muito pelo contrário, eu vejo até como que hoje a maioria é nesse sentido, né? Não tem nenhum referencial. Então fica aqui também esse bate-papo aqui como estímulo, né? Aqueles que almejam, né, a carreira do Ministério Público,
que não é necessário, muito pelo contrário, né, ter algum referencial na família ou próximo, né, na carreira do Ministério Público. É mais questão de perfil mesmo. Né? Só um adendo, não sei se você nos convidou em conjunto por conta dessa característica em comum, mas nós duas, então, nos formamos lá na Universidade Federal de Goiás, na cidade de Goiás, eu me formei, acho que em 2005, e na época, lá, tínhamos muitos professores, juízes e promotores. É uma cidade histórica, né? E então, certamente, é muito importante como você dar aulas, os nossos colegas que têm essa aptidão e essa disponibilidade para ingressar na área acadêmica, porque sim, servem de espelho, de inspiração para todo mundo que resolve decidir uma carreira. Então, nós nos espelhamos nos nossos professores, naquelas pessoas com as quais nós trabalhamos, né? Eu também, né, assim como a Ana Paula, na minha família não tinha ninguém nem que tinha feito curso superior, então não tinha essa referência em casa, mas dentro da universidade e nos locais de trabalho, nós também servimos de referência para tanta gente. Bacana. Pegando o gancho aqui, Ana Carla, você exerceu outras, né, relevantes funções, você já foi delegada de polícia e também magistrada, né? Qual o comparativo que você consegue traçar aqui? Vamos primeiro começar pelo cargo de delegado de polícia com o cargo de promotora de justiça. Você consegue fazer um comparativo para esclarecer o pessoal, né, que a gente está aqui falando dos acadêmicos e de quem quer escolher essa carreira. O que você consegue, né, já que você vivenciou isso na prática, fazer um comparativo entre a carreira de delegado de polícia e a carreira de promotora de justiça? Então, até a Ana Paula falou inicialmente, eu acho que não somos nós que escolhemos o concurso nos escolhe. Praticamente comigo foi assim, em quase todas as ocasiões. Então, quando eu precisava ter esse tempo de prática e queria ter isso ocupando um cargo público, eu fui buscar os concursos que eram de nível superior, e o primeiro concurso que abriu, quando eu me formei, foi o de delegado de polícia do Mato Grosso. E na ocasião eu fui aprovada em segundo lugar nesse concurso, logo de imediato, depois que eu me formei. Mas eu nunca tinha sonhado, e desde o início, quando eu ingressei, eu pensei, eu vou ficar aqui por um tempo, por esses 3 anos, que acabaram virando 5 anos. Eu fui delegada por 5 anos no Mato Grosso, e aí até por isso que eu escolhi Aragarças no nosso concurso, porque eu fui delegada na divisa do estado, em Barra do Garças, e eu acabei constituindo família e resolvendo ficar por ali, naquela região. E durante o tempo de delegada, apesar de eu ter ingressado já pensando em sair, né, foi uma experiência incrível, e para mim, como promotora de justiça, eu posso dizer que eu sou uma outra promotora de justiça por ter tido essa experiência da fase investigativa. Nas carreiras, eu acho que a principal diferença que eu vejo é quanto à nossa estabilidade, no sentido das garantias constitucionais que nós temos de inamovibilidade, de não ter que prestar contas a ninguém além da sociedade. Então, nós temos, dentro do Ministério Público, uma liberdade de atuação que ela é muito grande, desde que respeitada a moral, a ética e a lei, nós podemos agir de maneira a buscar a garantia daqueles direitos, seja das crianças, dos idosos, seja a responsabilidade criminal daquele que transgrediu a lei, de maneira muito livre, né? No sentido de buscar a produção de provas, de pleitear qualquer garantia, qualquer medida para garantir de maneira eficaz isso. E o delegado de polícia, apesar dele ter essa atribuição de investigação, eu acredito que dentro da função ele já tem uma restrição, um receio um pouco maior, né? Isso nunca aconteceu comigo, mas com alguns colegas,
porque existe sim dentro da polícia aquela coisa, vou transferir o delegado, vou mudar ele de delegacia. Então não existe assim uma ingerência clara, mas essa garantia, essa liberdade que nós temos, por conta dessas garantias constitucionais que nos são tão caras, né? Elas nos dão uma tranquilidade muito grande para fazer o nosso trabalho. Então, a independência funcional seria a principal diferença e o diferenciador, né, das carreiras. É o que na minha visão, essa independência funcional do membro do Ministério Público, ela nos garante uma atuação livre. E no âmbito da polícia, por mais que você tenha ali essa liberdade, né, e obrigatoriedade de proceder à investigação, ela não é tão irrestrita assim. Outra diferença que eu vivenciei é a própria estrutura, né, da polícia, porque é uma função muito difícil. Investigar é muito difícil e o Estado nem sempre ele fornece todo o aparato necessário para que essa investigação ela seja tão eficaz, tão eficiente, tão célere. Então, deficiência de policiais, deficiência até de computadores, de estrutura física da delegacia. Eu passei por delegacias de cidadezinhas do interior tão carentes de todo tipo de estrutura. Então, essa carência estrutural que eu vivenciei ali, principalmente no interior do Mato Grosso, hoje o Ministério Público, a nossa carreira, ela é muito mais estruturada nesse sentido. Se me permite, eu acho que até essa experiência, esses episódios, te fizeram também se vocacionar ao Ministério Público, porque no Ministério Público, pelas nossas atribuições, né, constitucionais e legais, entre elas o controle externo da atividade policial, há também essa questão de vislumbrar a melhoria, né, da estrutura da própria Polícia Civil, né? Eu sempre falo, o controle externo da atividade policial não é só verificar a questão de eventuais desvios, né, de função, desvios de conduta, na verdade, né, excessos, e sim também essa questão da estruturação, né? Então você, com a experiência de delegado de polícia, hoje como promotor de justiça, consegue ter essa visão e como representando o Ministério Público, atua também para dar a devida estrutura para a Polícia Civil exercer o papel dela também, né? Lá em Aragarças, que é uma cidade, por ser divisa de estado e tão distante, acaba sendo muito carente, né? Então, por exemplo, hoje, agora nós temos um instrumento excepcional, que é o NPP. Eu já direcionei diversas verbas lá para a estruturação, tanto da unidade prisional, quanto aparelhamento da Polícia Civil com drones, para efetivar e melhorar a capacidade de investigação, câmeras, até a Polícia Militar agora, eles estão fazendo uma revitalização do batalhão para fazer um complexo lá, colocar Polícia Civil, Polícia Militar. Então, eu sempre procuro, na minha atuação, é claro que a gente não pode deixar de lado, né, a parte de exercer o controle externo, mas esse trabalho de cooperação, quando você já viveu do lado de lá, ele certamente é muito caro para mim, na nossa função, e eu sei que desde que estou lá, eu tenho um diálogo muito próximo, tanto com a Polícia Militar, quanto com a Polícia Civil, porque eu sei bem as dificuldades que eles enfrentam. Ana Paula, então a gente ouviu aqui a Ana Carla, a experiência dela, né, na segurança pública como delegada de polícia, e eu sei que você também teve uma experiência aí, né, um currículo aí invejável e também tem uma experiência, né, que é muito importante também na área da segurança pública. Conta pra gente um pouco da sua experiência anterior e que te ajudou tanto aí como promotora de justiça hoje. No final da faculdade, ali naquele finalzinho que a gente tá sem muito saber o que fazer, né, Ana Carla? Lá na cidade de Goiás abriu, ali na regional, um concurso para vigilante penitenciário. Temporário, né? Eles chamavam de VPT. E aí, inicialmente, ali saindo da faculdade, eu não estava tendo, assim, muita perspectiva do que iria fazer, realizei a prova. Mas, como o próprio nome já diz, foi realizei uma prova, né, consegui a aprovação, mas era uma coisa temporária, era uma coisa esporádica até que eu me encontrasse em outra coisa, ou em outro cargo, outra função que eu realmente gostasse de fazer.
Eu considero que a experiência foi importante, mesmo temporária, e tendo ficado por poucos meses como vigilante penitenciário, mas todas as experiências que nós temos servem para nosso amadurecimento. Certeza. Então, eu trabalhava, né, na penitenciária lá da cidade de Goiás, e a gente vê tanta coisa, né, nós vivenciamos tanta coisa no dia a dia do trabalho, que isso vai abrindo nossos horizontes. Então, fiquei lá temporariamente, aí precisei retornar em Goiânia, porque aí meu curso terminou, o curso de Direito terminou, e eu precisei retornar para Goiânia. No que eu retorno para Goiânia, eu começo ali a advogar para casos de família. E aí, todo parente, quando você acaba, né, se formando em Direito e conseguindo a aprovação na OAB e pegando a carteira da OAB, surgem aqueles famosos casos de família. Tudo quanto é tipo de coisa acontece pra gente. E aí, ali fui advogando para parentes, para amigos de parentes, mas coisas também muito esporádicas. Posteriormente, mas só voltando um pouco, em toda essa minha atuação profissional, eu sempre continuei estudando, porque eu tinha essa certeza, a mesma da Ana Carla, de que meu perfil era para concurso público. Então, eu sempre, embora desempenhasse essas outras funções, eu sempre continuava estudando. Um pouquinho a cada dia, nem todo dia de estudo é tão bom como o outro, mas a gente vai continuando. E aí foi quando eu consegui a aprovação no concurso de auditora de controle externo do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Baita concurso, inclusive. E aí, quando eu alcancei a aprovação no Tribunal de Contas dos Municípios, eu me senti assim já muito realizada, considerando que era também um cargo no meu estado. E com a remuneração muito boa, eram 6 horas de trabalho, então me possibilitava continuar os meus estudos. Então, eu considerei ali que aquele cargo eu ficaria até o tempo de passar naquela minha ideia inicial para um concurso de magistratura ou de Ministério Público, conforme eu vinha fazendo as provas. E aí, na atuação ali rotineira, nas atribuições do cargo, foi me inquietando a questão de não ver efetividade no trabalho que eu realizava. Não estou dizendo aqui que o Tribunal de Contas não é um órgão que não é efetivo, mas eu considero que o cargo de promotora de justiça me possibilita ir além. Então, como naquele cargo de auditora do controle externo, eu estava lotada na Secretaria de Licitações, fazia ali toda a análise das contratações públicas, né, verificando a legalidade ou não de dispensas, de contratações, enfim, de licitações, eu sentia que o meu trabalho, ele parava em um determinado lugar, eu não conseguia dar continuidade naquele trabalho. Então, parava ali ou numa multa, que era irrisória, ou numa imputação de débito, que nunca era executada ou paga, efetivamente paga. Então, eu sentia que eu não conseguia fazer mais e eu sentia que eu poderia ir além. Então, foi aí que eu continuei estudando para concursos de membro. E aí, conforme a Ana Carla bem pontuou, independência funcional, estabilidade, ser parte de um órgão forte, que possui ali imensas atribuições na Constituição Federal. Nosso espectro de atuação é enorme, desde defesa à vida, defesa do meio ambiente, do patrimônio público. Então, é impossível que a pessoa que se propõe a ser um promotor de justiça, que ela não se encontre e não se realize ali naquele cargo. Porque cada um à sua maneira, como a Ana Carla bem mencionou, cada um à sua maneira consegue contribuir para que a sociedade evolua de fato. Com certeza. O que eu acho interessante a vocação para promotor e promotora de justiça, a gente vê na hora, e essas respostas sinceras, transparentes de vocês mostram isso, né? Eu, pelo menos, nunca ouvi ninguém falando, eu queria ser promotor de justiça para ficar numa boa. Não, muito pelo contrário, exatamente por essa vocação, esse inconformismo com algo de errado, com algo ilícito, a vontade de querer fazer mais. Mas eu vou ser sincera aqui, viu, Leandro? A parte remuneratória sempre foi o meu primeiro foco, né? Assim, foi o meu primeiro foco. Nossa, é um bom salário. Com esse salário eu conseguiria ter a vida que eu queria ter.
Mas isso é muito pouco para sustentar o sonho. Só sim. a parte remuneratória não vai te levar à aprovação, você precisa ter mais. Isso. E aí é esse mais que nos sustenta aí no dia a dia. Perfeita colocação, né? É óbvio que, né, todos temos a vida pessoal, né, os nossos objetivos pessoais, e para isso nós precisamos de uma profissão, né, com remuneração digna e com uma estabilidade, né, para nos planejarmos, né? Mas isso você foi perfeita, não sustenta o tamanho do sacrifício, né, que é você se dedicar, né, para um concurso público tão concorrido, né, e além do concurso público, né, eu até confesso aqui, eu achei que depois do concurso público os sacrifícios, né, eles diminuiriam, mas não, muito pelo contrário. Depois no cargo, os sacrifícios eles aumentam de acordo com a nossa responsabilidade, o que faz parte é um aprendizado, né, todos os dias, né. Sim. E eu acho até bom agora fazer esse comparativo também com a outra carreira que você exerceu, Ana Carla, que foi a de magistrada, né. O que você consegue diferenciar a carreira da magistratura com a carreira do Ministério Público? Durante o tempo em que eu exerci a função de delegada, eu continuei prestando outros concursos. E eu fiz vários concursos para a magistratura. Fui aprovada em Pernambuco e em Santa Catarina. Eu exerci, tomei posse, exerci por um tempo a magistratura em Pernambuco. E aí, já como juíza lá em Pernambuco, foi quando eu fiz o concurso aqui para retornar para o meu estado, né, e vir aqui para o Ministério Público de Goiás. O que eu posso dizer, assim, apesar de ter sido um tempo pequeno, né, que eu exerci a magistratura, mas o que eu vejo de principal diferença e até o que hoje eu posso dizer que é o que mais me apaixona no Ministério Público, primeiro, dentro da estrutura do Judiciário existe uma hierarquia muito mais clara. Então, uma cobrança de cima para baixo maior no sentido de produtividade, de cumprimento de metas e até de postura, né? Aquela altivez, aquela força e imparcialidade que me encantaram tanto na função de juíza, eu vi que ela era uma obrigação de não só ser imparcial, como também parecer imparcial e não se envolver ali com as partes, com os envolvidos no processo. Então, essa liberdade que eu achava que era grande, de decidir o que eu quisesse dentro do processo, o que me parecia justo, eu vi que ela era muito mais tolhida do que eu imaginava. Então, dentro do processo eu tinha aquela obrigatoriedade de cumprimento de muitas metas, de muitas funções ali. É claro que dentro do Ministério Público nós somos cobrados muito, mas principalmente pela sociedade. Dentro da nossa estrutura do Ministério Público, existe uma ideia muito mais de parceria, de auxílio, de vontade de juntos fazermos grandes coisas pela sociedade, de vontade de nós juntos, nós, Ministério Público, transformarmos a sociedade. Então, eu vejo, e nesses 13 anos muda a administração, mas nunca foi diferente, eu vejo a administração superior como colegas a quem eu posso recorrer. Então, nós temos o centro de apoio, as subprocuradorias, e existem cobranças, claro, é necessário que existam, mas existe também essa ajuda, esse auxílio para que nós façamos o trabalho da melhor maneira possível. E no Judiciário eu vi muita cobrança por metas, por produtividade, por tudo isso. E outra coisa que aí, isso, assim, não diria que foi uma decepção, mas talvez foi uma quebra de expectativa pessoal minha. Porque quando você pensa na faculdade, sonha, eu quero ser juíza para decidir como eu quiser, né? Só que essa decisão, como quiser no processo, ela se esbarra na inércia. Então, se as partes não trazem ao processo tudo, você fica impossibilitado de fazer o que você acha que às vezes até seria justo. E dentro do Ministério Público, não. Você, como parte, você tem essa liberdade
de decidir a sua atuação. Então, por exemplo, nós, e eu falo isso no júri, não é uma falácia, nós podemos pedir absolvição e estaremos fazendo o nosso trabalho tão bem quanto, se não conseguirmos angariar as provas do processo, mas nós temos a possibilidade de correr atrás dessas provas até o fim. E se decidir o contrário, nós vamos recorrer. Por exemplo, eu recebi uma pilha de processos de um mutirão para dar várias sentenças. Um desses processos, o promotor pediu absolvição porque não tinha um laudo, um crime de tráfico não tinha um laudo definitivo. Eu fiquei indignada com aquilo. Por que não pediu para requerer o laudo, para oficiar, mesmo que fosse um processo mais antigo? Mas dentro da função do juiz, não só no processo penal tem um pouquinho mais ali de liberdade de atuação, mas em todas as demais esferas, você tem essa liberdade, ela é muito mais engessada. Dentro do Ministério Público, não. E isso é algo muito fascinante da nossa função. Eu quando vou explicar para os meus filhos, por exemplo, nós temos 3 filhos, né? E eles são curiosos para saber o que a mamãe faz, o que a mamãe tanto faz, o que a mamãe tanto trabalha. E a nossa função, ela é muito bonita. É defender os direitos das crianças, dos idosos, dos que precisam, das pessoas com deficiência, defender a vida do ser humano, defender a liberdade. E para atingir esses objetivos, para lutar por essa nossa função constitucional, nós temos liberdade para ir atrás e buscar. É claro que às vezes nem sempre a gente consegue. Sim. Às vezes nós fazemos de tudo e não conseguimos. Então essa inércia que inicialmente me encantou, ela me deixou um pouco frustrada, no sentido de que eu queria fazer mais, e aí ali naquele momento eu só tinha que decidir com os pratos que estavam na mesa. E pessoalmente para mim isso me deixou um pouco frustrado na profissão. Exatamente, por isso que eu volto naquilo que eu falei, tá vendo? Você, né, era magistrada, né, um cargo, né, excelente, que tantas pessoas e você mesmo almejava, mas algo te incomodava ali. É a vocação de ser promotora de justiça, né? É o querer algo a mais, né? Essa proatividade, te conhecendo. Tenho certeza que você fez a escolha correta, Deus te levou para o caminho certo, porque é esse perfil de proatividade, de não se conformar, né, com o que está errado, né, ir atrás, né, é o que a gente, resumindo, é a proatividade mesmo, né, que é a força motriz até das nossas atividades, né. E tudo, né, Leandro, parte da inquietação, porque quando está tudo muito calmo, tudo muito estável, né, não existe aquela força para que possa haver mudança. Então, sempre a inquietação, ela está ali nos impulsionando para ir além. Isso. Isso a gente vê muito no Ministério Público. Pode estar tudo bem ali na nossa promotoria, processos em dia, júris sendo realizados, visitas nos estabelecimentos públicos sendo realizados, mas sempre a gente tem a possibilidade de fazer algo diferente. E isso só o cargo de promotor de justiça que possibilita. O juiz, muitas vezes, ele não tem essa autonomia que nós temos de poder, né, ir além dos nossos gabinetes, das paredes da promotoria de justiça. É a importância da nossa atuação extrajudicial, né? Exatamente. Eu, quando converso com acadêmicos de direito e estagiários também, né, que é normal, a visão tradicional, né, da justiça é o processo, né? Isso aí faz parte, né, até para a nossa cultura demandista, né? E aí quando a gente começa a conversar sobre a atuação extrajudicial, fora do processo, fora da caixinha, né, tradicional, a maioria dos acadêmicos e quem tem essa vocação se encanta, né? Fala, nossa, mas é possível fazer tudo isso assim, fora do processo? É a atuação extrajudicial que é o principal até, né, sem, obviamente, desmerecer a atuação nossa judicial, que é necessária, que é garantido na Constituição, mas a atuação extrajudicial ela é fundamental e é o que nos diferencia realmente. Né? E o que, conforme a gente conversou aqui nesse bate-papo, é o que chama a atenção e gera a nossa inquietação, né? E eu fiquei até com inveja aqui de tamanha experiência de vocês, assim, né?
porque dá essa outra visão, o que ajuda muito, né, na atuação do dia a dia do promotor e da promotora de justiça. Eu mesmo, como eu não tive toda essa experiência, a bagagem que vocês tiveram, eu fui na tentativa e erro, né? A gente vai errando e vai aprendendo e vamos levando em frente. Eu queria saber de vocês, né, como que é essas experiências anteriores, né, de funções, cargos tão importantes, como que ela ajuda hoje no dia a dia como promotora de justiça? Eu inicialmente ou não? Vocês que mandem. Então vou começar, Sim. pode ser? Os cargos, né, anteriores, vou partir aqui tanto do cargo de vigilante penitenciário, que me deu aquela noção de como funciona efetivamente uma penitenciária de interior, que seja pequena, mas me deu ali uma noção de como tudo funcionava nessa seara de cumprimento de pena. Depois, posteriormente, advogando, entrei na área efetivamente processual, de todo o trâmite processual, como que é feito todo esse caminhar do processo judicial. E depois, com a aprovação no cargo de auditora de controle externo e fazendo essa fiscalização das contratações públicas, haja vista a minha lotação na Secretaria de Licitações, me ajudou muito nessa fiscalização tanto do patrimônio público quanto da Fazenda Pública no âmbito do Ministério Público do Estado de Goiás. Atualmente, inclusive, a minha titularidade, né, lá em Jaraguá corresponde a essa atribuição de fiscalização das contratações públicas, licitações, dispensas. Então, com essa bagagem, né, do Tribunal de Contas, foi possível eu desempenhar muito melhor o meu cargo de promotora de justiça. Muitos colegas olham para a licitação, meu Deus, não estou entendendo nada disso aqui. Então, eu já parti de um outro ponto para a fiscalização dessas contratações públicas. Eu sei quais documentos olhar exatamente, eu não preciso me perder no processo ali de contratação pública olhando coisas desnecessárias, eu já sei o que eu olho, como eu olho e o que fazer a partir dessas informações. Então, considero que cada cargo, né, cada função que eu desempenhei antes de me tornar promotora de justiça, formam, né, a promotora que eu sou hoje. Bacana. A promotora de justiça. E você, Ana Carla? Olha, eu acho que tanto no cargo de servidora quanto de juíza, essa parte do processo, de conhecer o processo, de não ter dificuldade no momento das audiências, de saber aquela parte da tramitação processual e do dia a dia do fórum, isso trouxe para mim uma tranquilidade no início da carreira, porque a maioria das pessoas que estudam, né, ou que atuaram em outras áreas, os colegas até, sempre falavam dessa dificuldade ali dentro do fórum, na época era processo físico, né, e dentro até do próprio impulsionamento do processo e da tramitação processual, especificamente do de juíza também, até mesmo compreender a função, que às vezes você vê de fora e acha que é fácil, né? E na verdade é muito difícil. E do de delegado, eu acho que foi uma experiência muito grande. O professor Mogenot fala que tudo sirva de experiência e nada sirva de modelo. Então, na verdade, eu sou um conjunto de tudo isso, né? Só que a experiência como delegada, para mim, ela foi muito rica hoje como promotora de justiça. Então, por exemplo, na produção da prova, na inquirição de testemunhas, as técnicas de interrogatório, nas diligências possíveis de serem requeridas dentro de um inquérito, tudo isso, para mim, era mais fácil de visualizar, de fiscalizar, de cobrar, de requerer diligências. Outra coisa também que me ajudou muito, muitos colegas no início de carreira têm muita dificuldade na gestão, né, da equipe, na gestão da promotoria de justiça. Eu, como já tinha trabalhado como delegada, gerir aí 20, 30 policiais, eu com 20 e poucos anos, policiais bem mais antigos, já em final de carreira, com vícios dessa carreira, e em uma função que é muito complexa, que é até da função de delegada, por exemplo. Eu não era muito operacional,
Eu não gostava muito de armas, de ir à rua, de cumprir. Não era tanto o meu perfil, mas eu precisava fazer para estar presente nessas diligências e tudo, e fiscalizar aquela equipe. Aquilo me deu um traquejo e uma forma de atuação que dinamizou meu trabalho como promotora. Então, na época, para mim já foi fácil gerir a nossa equipe, que é uma equipe pequena, uma equipe bastante qualificada. Foi muito mais tranquilo isso para mim. Outra coisa também que me ajudou muito, como dessa experiência de delegada, foi o relacionamento, tanto com a vítima, porque a vítima, hoje o Ministério Público passou a ter uma preocupação cada dia maior, né, com a tutela dos direitos da vítima. E isso é nossa função desde sempre, mas de uns tempos para cá, depois de resoluções do CNJ, nós criamos um núcleo de proteção aos direitos da vítima. Mas, para mim, isso sempre foi um pouco mais natural, porque quando você está lá na linha de frente, lá na delegacia, você chega, a vítima está com o olho roxo, o sangue está escorrendo, a vítima, o fato acabou de acontecer. Então, quando chega no processo, tanto tempo depois, a princípio parece só um papel, e eu vejo muitos juízes, até muitos colegas, tratando aquilo como um fato passado, como algo que já passou, que já aconteceu, e não dão tanta importância para o sentimento, para o que realmente aconteceu naquele dia, que às vezes foi há muito tempo atrás. E tendo vivido essa experiência de ter esse contato com a vítima, com a parte, lá na hora do fato ainda, com sangue quente, para mim, me trouxe uma sensibilidade muito grande de como tratar essa pessoa em audiência, de como tratar essa vítima em todos os momentos lá na nossa atuação do Ministério Público. E também até os próprios policiais, porque a grande maioria dos policiais são muito dedicados. Assim como existe na advocacia, existe dentro do Ministério Público, existe no judiciário, existem em todas as carreiras, existem maus policiais. Mas a grande maioria tem um compromisso com a segurança pública muito forte. E eu vejo, no decorrer da nossa atuação, às vezes os juízes, principalmente, desembargadores, tendo uma postura com o policial mais rígida, mais inquisitória até do que com o próprio réu. Porque o réu, os direitos do réu já há muito tempo se diz da preservação dos direitos do réu, que é um direito inquestionável, né, de presunção de inocência, de tudo isso, de respeito, de cordialidade com ele. Mas muitas vezes o policial, ele já entra na audiência com uma dúvida acerca da palavra dele, e eu procuro, na minha atuação, legitimar, né? Claro que a gente fiscaliza, exerce o controle externo, mas eu procuro ver na atuação desse policial quão difícil ela é. Então, é muito difícil um policial ingressar numa residência, correndo o risco de levar um tiro, de cumprir um mandado de busca e apreensão, ele está colocando ali em risco a vida dele também. Então, eu acho que ter vivenciado essas outras funções nos traz essa sensibilidade do que as outras partes, né? Que o viver na pele é diferente da teoria, do que eles vivenciaram, e ter aí também um cuidado maior e uma atenção maior na nossa atuação. Então, para não também falar que tudo são flores, né, na nossa carreira, porque como toda carreira, há também aspectos negativos, aspectos difíceis, né, de se lidar. E está muito em voga também hoje a questão dos riscos, né, ao promotor, à promotora de justiça, pelo risco da atividade inerente, né, nossa, né, como membros do Ministério Público. E vocês que tiveram a sua experiência, né, na área de segurança pública, o que vocês podem falar aqui sobre esses riscos à nossa segurança, diante da nossa atuação? Sim, isso foi um problema que eu não tinha pensado enquanto
idealizava, né, o concurso público de promotor de justiça. Nunca tinha pensado nessa parte da segurança, da exposição, em desfavor de quem que eu estaria demandando. Então, essa experiência, né, na pele, nós só temos quando nós estamos na comarca e no desempenho da nossa atribuição. Então, eu tive muito essa vivência na realização dos tribunais do júri. Nem sempre são casos simples de briga de vizinhos. Por vezes, nós nos deparamos com casos muito sérios envolvendo facções. Então, organizações criminosas, pessoas realmente perigosas, que apresentam um certo grau de periculosidade. E acabou o júri, o que nós temos é pegar nosso carro e voltar para casa. Nós não temos segurança, seja institucional, a menos que a gente solicite, mas a regra é que não haja... Se me permitir, desculpa, Ana Paula, é até engraçado porque a gente, é muito comum isso, as pessoas não sabem, mas eu nunca esqueço, né, até foi citado aqui a comarca de Rialma, por onde eu passei, o próprio jurado uma vez me falou assim, doutor, o senhor fez toda aquela sustentação ali, falou na frente do réu, tudo na cara dele, tete a tete, e quando acabou o julgamento ele saiu condenado, mas ele teve a possibilidade de recorrer em liberdade. O senhor saiu pela mesma porta que ele. Eu vi vocês dois saindo juntos, né? Praticamente juntos, né? Esse é um risco que as pessoas não sabem, que a gente realmente não sabe, né, no começo, né? Exatamente. Não é um risco... isso não ocorre de vez em quando, isso ocorre em toda a sessão do tribunal do júri, praticamente. É muito recorrente. Então, o que nós temos é isso, sair pela mesma porta do réu, depois de ter feito uma acusação, por vezes, muito aguerrida, com bastante ênfase utilizando ali as provas do processo. Então, acaba que a gente tem muitas falas que pode ali tocar em algum sentimento ali da pessoa que está sendo acusada, mas que no final das contas nós só temos a nós mesmos. Nós voltamos para as nossas casas, para as nossas famílias, com aquele sentimento de que pode acontecer algo a qualquer momento. Né? Nós temos ali possibilitado o porte de arma, mas eu sei de vários colegas que não se utilizam por diversos motivos, né? Até a própria responsabilidade, que é você tutelar ali uma arma. Então, acredito que essa é uma parte, um espinho ali da nossa atribuição de promotor de justiça. Não sei se não é assim também. Nós falamos de coisas positivas, né? O bônus, né, da independência funcional, nós podermos fazer o que é certo, né? Independência funcional, mas há realmente o ônus, né, que são esses sacrifícios que a gente tanto E me lembrando aqui de uma atuação no júri que eu tive em Itumbiara. Foi um júri que estava naquele programa do Tribunal do Júri. Então, um júri de programa que você seleciona ali sem muita escolha, então você vai lá e realiza. E esse júri era um júri muito complicado, envolvendo faccionados, mas achei que de faccionado para faccionado nós lidamos com isso todos os dias. Fui lá. Quando chego lá, sei lá quantas viaturas que tinham de todo tipo aqui do estado de Goiás. E nesse júri, a situação era tão complexa e tão perigosa que eu tive que fazer o júri com colete à prova de balas. Eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade. Então, cheguei lá, né, havia estudado para o júri, mas não cheguei pronta para essa situação, né? O curso de formação não nos prepara para esse tipo de situação. Então, muito da nossa vivência que vai ali moldar exatamente como que a gente vai se portar no resto da nossa carreira. Então, esse fato foi muito emblemático para mim, que a partir desse dia, eu já não me candidatava a programas com a mesma tranquilidade que eu me candidatava em outras oportunidades. Então, isso também vai afetando até a forma da sua carreira. Até próximas escolhas, por exemplo, de promotorias, com o tempo você já vai pensando, será que eu me candidato a uma promotoria que tem a atribuição do Tribunal do Júri? Né? Eu quero me
me colocar nesse tipo de risco? Não. Então, são questões que vão surgindo com as vivências da carreira mesmo. São os riscos inerentes, né, à nossa carreira, realmente. Olha, eu acho que não só no Tribunal do Júri principalmente, porque nós estamos lá frente a frente, e a minha comarca mesmo é uma comarca, por ser divisa de estado, tem um fluxo de tráfico de drogas muito grande, vindo da Bolívia. Então é muito comum ter apreensão de 40 quilos de droga, 30 quilos de drogas lá. E por conta disso também existe uma atuação muito mais forte das facções criminosas. Então é muito comum, não só tribunais do júri envolvendo faccionados, como também já teve grupo de extermínio lá, também já teve atuações de grupos de extermínio. Como em audiências também, é muito comum ter audiências envolvendo muitos advogados, por conta desse fluxo do tráfico de drogas. E é isso mesmo, o fórum até muitas vezes nem tem segurança, ou quando tem segurança, tem um limite de horário, às vezes nós saímos 9, 10 horas de uma audiência mais pesada, e saímos sozinhos, abrimos o portão e vamos para casa. Lá também tem outras situações que causam, às vezes, preocupação, grilagem de terras, naquela região tem também, e é também um processo que envolve muitos interesses, e por envolver muitos interesses, também acarreta muitos riscos. Então, nessa função, eu acredito que nós somos, né, respaldados ali quando precisamos pela instituição, mas no dia a dia nós estamos sozinhos mesmo, lutando contra, porque na nossa atuação praticamente nós desagradamos todos, né? São os advogados, os réus, principalmente no criminal. No civil existe um conflito maior, mas o criminal, que é a minha promotoria criminal e é a nossa atuação, ela demanda muita coragem. Eu acredito que todos os promotores que eu conheço, eles são muito aguerridos, e isso nunca nos parou, nunca nos limitou, e confesso que temos sempre que agir, né, com cautela, mas esse risco nunca me fez atuar de maneira diferente, e a grande maioria, todos os colegas com os quais eu converso, também agem dessa maneira. Mas é algo que quando você vai fazer, né, ter uma carreira com responsabilidade, e quando você você me falou sobre a principal dificuldade, eu acho que essa. O nosso cargo é um cargo de grande responsabilidade. E essa responsabilidade, quando você está defendendo os direitos de outro, os direitos da sociedade, nós não podemos medir esforços para fazer esse direito valer. E contra tudo e contra todos, né? Mas essa visibilidade, essa responsabilidade que nós carregamos, ela, quando você vai pensar se só pelo salário vale a pena, não vale. O que vale a pena é você saber todos os dias que você sai de casa, que você faz uma mudança na sociedade, que você está fazendo o seu papel para transformar a sociedade em um local melhor, que seja na atuação na saúde, que a minha promotoria tem atuação na saúde, seja no criminal. Isso é o grande motor da nossa atuação. Até falando em riscos, a execução penal, por exemplo, nós fazemos visitas periódicas à unidade prisional. A unidade prisional de Aragarças tem mais de 100 detentos. Converso frente a frente com a ala dos faccionados. Eles conversam, eles contam as dificuldades deles, e nós estamos lá totalmente vulneráveis, fazendo o nosso trabalho com coragem, com determinação, mas não se pode ignorar a existência desse risco. Com certeza, esse risco faz parte, mas é por isso que a gente depende muito da sociedade, porque nós atuamos pela sociedade, né, pelas comunidades locais, e dependemos dela também para nos respaldarmos, né, para termos
essa sensação de segurança nesse sentido, né? De estarmos cumprindo nosso dever, né? Com a consciência tranquila, defendendo a Constituição e os interesses da sociedade, e sabendo que a sociedade vai nos defender quando nós precisamos, até porque estamos atuando por ela. Exatamente. Eu costumo dizer, Murata, que o MP somos todos nós. O MP não sou eu, não é você, não é a Ana Carla. Todos que defendem a vida, todos que defendem meio ambiente, saúde, minorias, todas as pessoas que consideram, né, que é preciso lutar contra desigualdade, contra violação de direitos, todas essas pessoas são Ministério Público. Nós estamos lá na ponta, nós estamos executando as funções de Ministério Público, mas toda a sociedade é também Ministério Público. Então, depois dessa conversa tão inspiradora com a Ana Paula, Ana Carla, né, o episódio aqui das Anas, agradeço de coração, vocês pararam aqui, a vida é tão corrida, né, os afazeres diários, para bater um papo aqui com a gente, para inspirar aqui tantos que querem conhecer o Ministério Público, a carreira, né, de promotor e promotora de justiça. Então, agradeço de coração. Muito obrigada pelo convite, Leandro. Muito obrigada, Ana Paula, por dividirmos essa tarde aqui, conversando um pouco sobre o Ministério Público. Foi um prazer falar um pouco sobre a nossa carreira, a nossa vida, que nem sempre as pessoas nos conhecem, né? Conhecem a promotora de justiça, mas nem sempre conhecem a pessoa e a nossa carreira, a nossa vivência. Muito obrigada por essa oportunidade. E vou passar aqui para a Ana Paula para fazer o nosso encerramento. Eu que agradeço, Murata, pela oportunidade. Também é um prazer dividir esse momento com você, Ana Carla, e falar para os nossos ouvintes, compartilhem com pessoas que tenham interesse nesse assunto, para que a informação possa chegar a todos.